Hoje eu vou te ensinar a fazer a melhor receita de panetone nesse YouTube, que infelizmente não tem no Brasil, meninas, tutupão. Isso porque, gente, a baixa fermentação desse panetone permite que qualquer sabor que você queira colocar aqui, seja ele de uma essência que você compra, seja ele de uma essência natural, seja ele de um sabor de rum, fique muito mais presente, porque ela acaba não brigando com o fermento, que é bem pouquinho, em pequena quantidade. Outra característica é que esse panetone fica muito mais molhadinho e fofinho, sem você precisar adicionar aquelas altos índices de gordura, seja ele com gema de ovos, já vi panetone aí com 10 gemas, seja com muita manteiga, com 300 gramas de manteiga, 1 kg de manteiga. Não, a baixa fermentação nesse caso permite fique molhadinho, incrível, saboroso, maravilhoso. E se você não me conhece, prazer, tudo bom? Eu sou o Doug do Instagram DougCakes e tô até com essa blusinha vermelha, porque eu tô fazendo o quê? Receitinhas de Natal. Então já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E vem comigo, porque hoje a gente vai conversar bastante sobre os segredos desse maravilhoso panetone de baixa fermentação. Então bora! Nossa receita, a gente tem que pensar primeiro no recheio que a gente vai usar. Porque se você for fazer um chocotone, você vai precisar somente de um bom chocolate. Você vai ficar ele grosseiramente em pedacinhos mais ou menos desse tamanho aqui e vai colocar na massa. Porém, se você for fazer o seu panetone, você tem que pensar, porque as frutinhas que provavelmente você vai usar são frutas secas. E essas frutas secas têm que ser hidratadas, tem que voltar até aquela suculência. Então o que eu faço? Num dia anterior a fazer meu panetone, eu coloco as minhas frutinhas na geladeira com uma xícara de água e deixo de um dia para o outro. No outro dia, eu coo a água que sobra, eu guardo, porque eu gosto de usar no panetone para dar mais sabor, e eu coloco as minhas frutinhas num pano de prato para secar. E aí elas secam e dentro fica super molhadinho e gostoso. Se você não tiver esse tempo, você pode colocar água fervendo junto com as frutas e aí você deixa até essa água esfriar. E aí você também vai ter quase a mesma coisa, entendeu? Aliás, para qualquer receita que você quiser usar a fruta seca, sempre umedeça elas, deixe elas bem suculentas para depois você usar, que ela fica bem mais gostosinha de comer. Tá bom? Anota aí no caderninho de receitas que essa aqui dica que é muito boa. O panetone é uma massa de pão doce. Massas doces, elas têm mais ou menos de 15 a 25% de açúcar em relação à farinha. E toda massa que tem essa quantidade grande de açúcar, a gente tem que fazer uma esponja para depois colocar todos os outros ingredientes. Que digamos assim, que o fermento, ele seja aquela pessoa que vai para uma festa e na festa tem um banquete de comida. E aí a pessoa chega e come tudo o que vê pela frente e no final da festa a pessoa passa mal. Conheço alguns assim, sabia? E assim é o fermento em relação ao açúcar. Se o fermento vê o açúcar todo de uma vez, ele vai comer esse açúcar, vai fazer com que o seu panetone cresça e de repente vai murchar, vai virar igual aquelas bolas de futebol secas, horríveis. Pois é, e não é isso que a gente quer. Então a gente tem que dar o açúcar progressivamente para esse fermento e comendo devagarzinho, para dizer, olha, moço, come um pouquinho de açúcar, depois você bebe uma bebidinha mais, come uma carninha ali, vai devagar para não passar mal depois. Entendeu? Então, por isso, a gente precisa fazer a esponja, que é um processo antes de a gente adicionar todos os outros ingredientes. Isso parece difícil, mas é só fazer uma mistura pré para o nosso fermento já ser ativado e crescer um pouquinho. Não é nada demais, não se assusta, que não é nada demais. Então, para começar, eu já vou pegar o bowl da minha batedeira, que já tá ali guardadinho, e vou colocar meia xícara de farinha de trigo. E agora eu vou ter que falar da farinha de trigo. E a farinha de trigo, ela pode ser aquela comum de bolo. Eu tô usando a comum de bolo mesmo. Porém, você tem algumas opções se você quiser fazer um panetone mais profissional, digamos assim. Você pode ir em um mercado atacadista que vende aquelas farinhas de trigo para pão, do tipo 1. Vende em saco de 5 quilos. E aí você compra, que elas são bem mais fortes, porque elas têm mais proteína do trigo. E acaba seu panetone ficando mais fofinho, tendo mais elasticidade e ficando um pouquinho melhor, sabe? Porém, se você não tiver um mercado atacadista aí por perto, como eu, você pode ir a uma padaria e dizer pro seu padeiro: padeiro, me vende 1 kg dessa farinha de trigo que você faz o pão, essa aí mesmo que você faz o pão, me vende ela porque eu tô precisando para fazer uma receita. Eu já fui em várias padarias, já tentei isso e eles vendem tranquilamente.
Faz amizade com o padeiro, só não foge com o padeiro. Faz amizade com ele e arruma 1 quilo de farinha de trigo que nenhuma padaria vai fazer questão de vender pra você, tá bom? Outra opção que você tem pro seu pão ficar mais profissional, teu pão, é você comprar o melhorador de farinha. O melhorador de farinha, eu vou contar a verdade pra vocês. Fui no mercado, achei ele, aí eu fui assim de boas, olhei aqui na descrição do produto, aí aí tinha na descrição os ingredientes, tinha ferro, ácido cítrico, urânio, aí ui, tutupão. Eu não sabia o que era metade daqueles ingredientes, então eu prefiro trabalhar com alguma coisa que eu conheço. Mas se você for de boas com melhorador de farinha, você pode usar um pouquinho de melhorador de farinha. Tem as instruções da embalagem, que vai ficar bom também, tá bom? E se você não tá nenhum pra esses 3, não quer fazer profissional, pega a farinha de trigo que tem pra fazer bolo aí e bora fazer com essa farinha de trigo, que foi o que eu fiz, minha filha. Então você vai pegar meia xícara dessa farinha de trigo, vai colocar em um bowl, vai colocar meia colher de sopa de fermento, são 5 gramas de fermento, meio pacotinho daquele fermento seco, tá? E são somente esses 5 gramas em toda a receita, a gente não vai usar mais que 5 gramas de fermento, é só 5 gramas, eu repito isso 15 vezes, porque é tão pouco que as pessoas dizem, eu vou colocar um pouquinho, não. É 5 gramas de fermento biológico seco, tá? Se você for usar o fresco, é 15 gramas, tá bom? Misturou o fermento nessa farinha de trigo, a gente vai colocar 1 colher de açúcar, 1 colher de sopa de açúcar. E é esse açúcar que vai avisar pro seu fermento que depois vai vir mais açúcar e ele tem que comer com calma. Avisa pro fermento que vem mais açúcar aí, porque ele é danado, sem vergonha, tá? E aí você dá uma boa misturadinha para misturar os 3 ingredientes e você vai adicionar 120 ml de qualquer líquido. No meu caso, o que eu tô fazendo? Eu tô usando o líquido que sobrou das minhas frutinhas cristalizadas que eu deixei na geladeira de um dia pro outro e tal, mas você pode usar suco de laranja, você pode usar a água. Pode usar a água, não tem problema nenhum. É só porque eu já gosto de dar dando um gostinho pro panetone já na esponja. Logo no começo, eu vou dar um pouquinho de gosto. E esse líquido, gente, ele tem que estar morninho, tá? Coloca o dedinho e se você não chorar, tá bom. Não coloca muito quente, porque senão o seu fermento e não cresce a massa nem a pau, tá bom? E aí você mistura com um fouetzinho, pode ser com um garfo, mistura bem, dá aquela boa mexidinha de vó, assim, com vontade, sabe? Pra já ativar um pouquinho do glúten. E você cobre com um pano e deixa descansar num cantinho mais quentinho da casa. Eu coloco dentro do forno desligado, tá? E deixo lá por 30 minutos. Quando você tirar, você vai ver que cresce, meu amor, que é uma beleza. Já fica o dobro do tamanho daquela mistura. E significa que o seu fermento é muito bom, que o seu fermento foi ativado e que vai dar certo quando você colocar os próximos ingredientes. Se passou, você deixou 1 hora e o negócio não cresceu, então joga fora, faz de novo, porque o seu fermento provavelmente é muito ruim. Ou foi comprado, ou tava fora da validade, ou você deixou em algum canto. Joga fora se não crescer, tá? Tem que crescer, ficar essas bolinhas bonitinhas, essas bolinhas aí. A esponjinha cresceu, ficou bonita, linda e maravilhosa. Eu vou adicionar 5 colheres de sopa de açúcar e 6 colheres de sopa de mel. Eu tô adicionando mel aqui porque eu já quero dar mais sabor pro meu panetone. Mas você pode adicionar 11 colheres de sopa de açúcar, que é a quantidade que eu tô usando aqui de açúcar mais mel, 11 colheres, ok? Depois disso a gente vai adicionar 2 colheres de sopa de manteiga derretida. Pode ser uma manteiga empumada ou uma manteiga em temperatura ambiente. Não precisa ser derretida não, mas eu derreti porque é melhor. Adiciona também, pega 2 ovinhos, quebra na vasilha, bate, eles dão uma batida ligeira. Velocidade do Creu número 5. Não é a máxima, tá? A velocidade do Creu a média. E aí você coloca dentro também da sua mistura, da sua esponja. Vai colocando, agora é só colocar tudo aqui. Agora eu vou adicionar em cima dessa mistura aqui meio quilo de farinha de trigo. E gente, não é aquela meia xícara eu tirei desse meio quilo, não. É meio quilo mais aquela meia xícara que eu usei no começo, tá? Não vai se confundir. É meio quilo de farinha de trigo mais aquele meia xícara que eu usei no começo da receita. Coloca a sua farinha de trigo, peneira ela, tá, gente? Porque pode ter alguma bolinha de sujeira, de bicho que às vezes cria na farinha de trigo, né? E vamos ser felizes. Coloca essa farinha de trigo aqui. Vou colocar 200 ml de leite, leitinho morno. E vou colocar também 50 ml de vodka. O certo nesse caso, que é um panetone, é a gente usar rum. Mas eu não tenho rum. Eu expliquei no vídeo lá da Essência Caseira, que você pode clicar aqui para assistir. O gosto do panetone, ele é dado de quê? De laranja, limão e de rum. Mas a gente não tem, é meio difícil aqui pra mim arrumar rum ou conhaque e tal. Então eu uso qualquer bebida alcoólica. Se você for fresco e disser, ai Douglas, eu não quero usar bebida alcoólica, eu tenho criança.
Se bem que o álcool evapora e fica só o sabor. Mas mesmo assim, não quer usar, substitui por 250 ml de leite. Você usar 200 ml de leite, 50 ml de vodka. Não quer usar vodka, não quer usar bebida alcoólica, usa 250 ml de leite morninho, que vai dar certo também, vai ficar super gostoso, tá bom? E falando sobre ela, eu vou estar colocando 2 colheres de sopa da minha essência natural de panetone, incrível, maravilhosa. Eu já deixei o link aqui, você pode assistir a qualquer momento. A essência natural, que ela é incrível. Não quer usar, não quer fazer natural? Tudo bem, compra aquela de panetone, você pode comprar um extrato de rum, você pode usar um rum. Muito panetone cachaceiro do bom. Coloca qualquer essência que você gostar. Quer usar uma essência de laranja, não quer usar essência natural, mas quer colocar um saborzinho? Coloca raspa de laranja, raspa de limão. E vai saborizando ao seu gosto, ao seu favor. Escolhe aí as especiarias, o gosto que você quer dar e taca aqui dentro, tá bom? E agora é muito fácil. Eu vou colocar na minha batedeira com esse batedor, que é o que chama de gancho. É o gancho da batedeira. Porém, você pode misturar isso aqui na mão. Assim, né? Vou falar pra vocês a verdade. Eu já fiz algumas massas de panetone na mão e, tipo, gruda muito na mão, porque ela é uma massa mole. Ela não é aquela massa que desgruda da mão, não é aquela massa que, eu vou fazer bolinhas. Não é. É uma massa super grudenta. Dá certo fazer na mão, mas eu logo aviso que é um grude danado e você tem que salvar isso aqui para ativar o glúten e ficar uma massa de panetone mesmo, tá? Nesse caso eu tenho a minha batedeira, então usa a batedeira, mas pode fazer na mão? Pode. Vou ligar minha batedeira no mínimo, vou esperar tudo se misturar. Quando tudo se misturar, eu ligo minha batedeira na velocidade média e deixo por 7 minutos. Ou até a massa começar a desgrudar da lateral do bolo da batedeira, né? Ele começou a desgrudar, você já sabe que já tá quase bom. O que falta? Falta só eu colocar meia colher de chá de sal. Esse sal vai ajudar o fermento a controlar a sua fermentação, para ele não crescer demais e depois murchar por qualquer coisa. O sal ajuda a controlar essa ativação do fermento. E aí você bate por mais 1 minuto só para misturar. Enquanto isso, enquanto sua batedeira bate e mistura com sal, o que você vai fazer? Você vai se inscrever aqui nesse canal maravilhoso. Se você não tivesse inscrito, essa é a hora, porque vai ter receita. Tem receitinha de Natal, tem receitas incríveis, tem receitas mais difíceis, tem receitas complicadas. Todo domingo ou algum dia da semana, que eu sou meio doido para lançar receita assim, qualquer dia da semana, né? Eu lanço, tudo bem? Então já se inscreve aqui no canal e me segue também em todas as redes sociais que eu vou deixar aqui nos cards, aqui embaixo, nos bichinhos, bloco, não sei o que. E agora que você já se inscreveu no canal, o que você faz? A gente continua a nossa receita, tutupão? Então, enquanto a minha massa mistura o restante do fermento, o que eu faço? Eu pego as minhas formas, pode ser forma de papel, aquelas formas de panetone mesmo, mas é porque aqui no meu país, Canindé, não conhece meu país Canindé, vai conhecer esse vídeo aqui, nesse vlog maravilhoso pra minha cidade. Aqui no meu país Canindé não tem essas formas, então o que eu fiz? Eu peguei 2 formas, uma de 15 centímetros e outra de 16. Uma de fundo removível e outra não. Para provar para vocês que pode sim desenformar tranquilamente em qualquer forma que você tiver aí. Ou é porque somente eu tinha essas 2 formas aqui? Então, o que você faz? A gente vai untar essas formas, mas a gente unta com muita manteiga. Deixa essa forma bem untuosa, sabe? Com bastante gordura. Unta bem. Porque o que acontece? O nosso panetone, ele só cresce se ele conseguir deslizar pelas laterais da nossa forma e crescer. Se ele agarrar em qualquer pedacinho que você não untou, o panetone não consegue subir. Porque é uma massa muito leve. É uma massa que tem pouco glúten, porque tem pouca farinha de trigo. Talvez a imagem agora esteja mais escura, porque desde que eu tô tentando gravar, e é moto passando carro, falando, gente gritando aqui, não consigo terminar. Mas eu vou terminar esse vídeo hoje, calma aí. Como eu tava dizendo, essa é uma massa muito levinha, leva pouca farinha, é bem umedecida, tem pouco fermento. Então coloca bastante manteiga nas laterais da sua forma. Independente se ela for de papel, papelão, borracha, aço inox, alumínio, pedra, carvão, barro. Unta bem essa forma para o seu panetone crescer lindamente, tá? Enquanto você untou, sua batedeira já terminou de bater, desliga ela agora, sua massa vai estar impecável, você vai ver que ela desgruda nas laterais, fica super lisinha. E agora o que você vai adicionar? Você vai adicionar o recheio do seu panetone, que é ou as frutas cristalizadas que você hidratou, deixou elas bem suculentas, ou é o chocolate. Escolhe um chocolate meio amargo, porque a leite ele pode ficar muito doce. Então coloca um chocolate meio amargo, que também é mais difícil de queimar no forno, em pedacinhos maiores. E aí você coloca no seu panetone. As quantidades, gente, vão estar aqui na descrição do vídeo, tá? É 200 gramas de chocolate
Na verdade, é a quantidade que você quiser colocar. Só não coloca muito, porque senão seu panetone também vai ter dificuldade de crescer. Então, faz do jeito que tá a receitinha aqui na descrição, que vai dar certo, vai ficar lindo e maravilhoso, tá? Aí você mistura. Eu não consegui misturar com batedor ou batedeira, ele não mistura de jeito nenhum. Eu tirei da batedeira, misturei com a pazinha, que é essa pazinha que eu comprei lá no Wish, aquele aplicativo lá, que eu também já fiz vídeo aqui no canal. É uma espátula de plástico, sabe? Se você não tiver uma, você pode cortar pode até ser uma, sabe aquelas vasilhas de margarina? Corta uma que dá certo também, porque o plástico ajuda muito a massa não grudar. A massa quase não gruda no plástico, sabe? Eu acho interessante usar o plástico, tá? Mas com a mão também dá certo, tá? E aí você divide a sua massa em 2 e coloca nas suas formas. Se você quiser pesar 400 gramas, dá mais ou menos 1 kg de massa, mais o recheio que você colocar. No meu caso, deu mais ou menos 1,4 kg, 1,3 kg de massa, tá? Ficou mais ou menos 700, 650, 600 gramas cada panetone que eu fiz aqui. Tá? E aí eu coloco pra crescer, e aí eu coloco nas minhas formas, distribuo a massa nas minhas formas e coloco um pedacinho de manteiga para quando o meu panetone crescer e for assar, para ele não ficar aquela casca muito seca, sabe? Coloca manteiga que ajuda a dar uma umedecida da massa mais ainda, tá? Aquela casquinha fica bem gostosa. E aí eu levo pra crescer. E gente, o trabalho que você vai ter vai ser esperar crescer. Mas assim, é um tempo que você não vai ficar com a massa esperando ela crescer. Você vai deixar lá, vai fazer outra coisa. Você vai trabalhar, vai fazer outra coisa e tal, não sei o que. E faz alguma coisa enquanto a massa cresce. A minha passou aqui 3 horas crescendo, tá? Eu deixei lá, esqueci. O que eu fazia pra massa crescer mais rápido? Porque eu também sou meio apressadinho. Eu ligava o meu forno no máximo, deixava 1 minuto e desligava. E não abria o forno, deixa ela lá crescendo até a massa passar da borda, entendeu? E isso eu fazia de uns 30 em 30 minutos, ou seja, eu fiz umas 6 vezes nas 3 horas que eu passei. Liga o forno no máximo, conta no cronômetro 1 minuto, deixa só aquele arzinho quente chegar no seu forno e aí você espera. Se 3 horas não ultrapassar a borda da sua forma, que a minha forma tem 10 centímetros de diâmetro, deixa mais tempo até a massa crescer. É uma massa que necessita de calma, você não pode ficar lá cutucando ela, tá? A massa é uma massa calma, uma massa que precisa de calma, não precisa de gente invejosa por perto, cuidado com os olhos gordos, tá? É uma massa cheia de nhenhenhen. Mentira, né? Tá difícil fazer assim. Quando crescer, estiver lindo e maravilhoso, não mexe com ela mais, tá? Só liga o seu forno. Eu asso da seguinte forma. Eu ligo o meu forno a 180 graus com ela lá dentro, tá? Meu forno não tá pré-aquecido. Não uso o forno pré-aquecido nesse caso, tá? Deixa a massa lá dentro e liga o forno a 180 graus. Passa 30 minutos até você dourar do jeito que você quiser. E aí depois eu diminuo para 140 graus e deixo por mais 30 minutos no forno até ele ficar super fofinho por dentro, interessar por dentro. Uma dica para você saber quando seu panetone estiver pronto é você cutucar, bater assim nele e ele fazer um barulho de oco. Aqui no interior, quando a gente tem melancia, para saber se a melancia tá boa de tirar, tá vermelhinha, o que a gente faz? A gente bate. Se ela tiver oca, ela tá bom. E é assim com o panetone. O panetone melancia é primo. E aí sim, seu panetone vai estar assado, lindo, maravilhoso, brilhante, incrível. A dica que eu dou é que você não corte ele quente. Espere ele esfriar para você cortar. Outra dica mais importante também é que se você usar formas de papel, o que você faz? Você espeta um espeto no meio do panetone e deixa ele descansar, ele esfriar virado de cabeça para baixo. No meu caso, como eu estou usando forma de alumínio, não dá para fazer isso. Mas se você usar forma de papel, enfia o palito no meio dele e bota ele de cabeça para baixo, deixa igual um morcego. Panetone de morcego, tutupão? Tá bom? Anotou aí a dica? E aí é partir pro abraço, porque o seu panetone já tá pronto. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride. Tá lindo, maravilhoso, fica super levinho, super recheado, fica muito, a massa fica desfiando daquele jeito que é pra ser panetone.
Esquece essas receitas com 1 kg de fermento. Eu já vi receita até com 40 gramas de fermento, gente. 40 gramas de fermento, sério. Esquece e faz só essa que é incrível. Ah, eu tenho que dar os créditos aqui porque essa massa ela não é minha. Ela foi criada por um cara, um cozinheiro incrível, que é o Adriano do Sabor Capital. Vou deixar o Instagram dele aqui se vocês quiserem seguir, tá? Um gênio. Beijão, Adriano. Muito obrigado por essa massa. É maravilhosa. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, me segue em todas as redes sociais e fica aí, porque até ano novo, até depois do ano novo, vai ter vídeo todos os domingos. Voltei a gravar e agora eu tô com fogo no rabo, vou gravar vários vídeos direto o tempo inteiro aqui, tá bom? Um beijo, eu espero muito que vocês tenham gostado, um Feliz Natal, tô de vermelho aqui, caso eu sou o próprio Papai Noel, me sentindo o próprio Papai Noel das comidas, Um beijo e até semana que vem com um vídeo novo. Tchau! Jingle bells,